Boa noite, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queridos, chegamos então na nossa última mensagem da conferência. Para mim foi um privilégio estar com os irmãos. Eu agradeço de coração por toda a hospitalidade, a generosidade de vocês e volto para casa com boas lembranças e peço orações pela nossa igreja lá. Também vamos orar por vocês, pelo nossa família, o nosso trabalho. Nós falamos durante esses dias sobre a natureza e as marcas da igreja, falamos também sobre a membresia da igreja, falamos sobre a disciplina da igreja. Hoje de manhã falamos sobre os oficiais da igreja. E para finalizarmos essa série de mensagens, vamos falar sobre a missão da igreja. Para isso eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler dos versos 18 a 20. A palavra de Deus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminhar, ela é o alimento para a nossa alma. Senhor, eu reconheço a minha fraqueza e a minha total dependência e necessidade de Ti. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra para a Tua igreja que aqui se reúne. Eu te peço, Pai, prepara os nossos corações como um solo fértil para recebermos, Senhor, a Tua boa semente. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Senhor, fala aos nossos corações e glorifica o Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos desenvolver este texto e este assunto fazendo 3 perguntas para esse texto que acabamos de ler. Quem deu a missão? Primeira pergunta. Qual é a missão? Segunda pergunta. E onde encontramos forças para cumprir essa missão? 3 perguntas e vamos então a primeira. Quem deu a missão? Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse texto que acabamos de ler se encontra no final do Evangelho de Mateus. Se você já teve a oportunidade de ler o Evangelho de Mateus, você sabe que ali fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo, fala da genealogia, do nascimento de Jesus Cristo, as perseguições que ele sofreu desde a infância, fala sobre o seu batismo, sobre os seus milagres, os seus sermões, a sua morte sacrificial na cruz, fala de sua ressurreição e que tudo isso aconteceu em cumprimento a profecias específicas. E tudo aconteceu, tudo que Cristo fez foi em obediência à missão que lhe fora dada pelo seu Pai, antes que houvesse mundo, no eterno pacto da redenção, um acordo que foi feito antes da fundação do mundo, entre as pessoas da Trindade, para a salvação de um povo eleito. Cristo cumpriu a obra que lhe foi dada para realizar, e agora ele tem autoridade sobre todas as coisas. É interessante que o texto de Filipenses, no capítulo 2, do 5 ao 11, diz isso: tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, o Rei vitorioso, é quem nos deu a missão. Ele é quem nos deu a missão. Imagine só, um rei que já venceu uma guerra. Os seus inimigos foram derrotados. Esse rei estabeleceu o seu reino. Ele já reina, mas ainda há rebeldes. Ainda há rebeldes que ainda não se renderam a este rei, mesmo tendo perdido a guerra. Então, esse rei envia os seus arautos, os seus mensageiros, para anunciar a esses rebeldes os seus termos de paz. Ele diz: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se da sua rebelião, rendam-se ao rei, deixem de ser rebeldes, venham fazer parte desse reino. Unam-se ao rei, aceitem os seus termos de paz. Aqueles rebeldes que se arrependerem e renderem-se ao rei, passarão a ser seus servos. E aqueles que permanecerem na sua rebelião, serão condenados à vinda do rei. De forma semelhante, o Senhor Jesus Cristo já venceu na cruz. Ele tem autoridade e agora ele envia os seus discípulos ao mundo para chamar pecadores ao arrependimento. A igreja recebe uma missão que é dada por aquele que tem autoridade sobre o céu e a terra, e é em sua autoridade que nos envolvemos na grande comissão. Às vezes os crentes não têm a noção da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficam achando que as pessoas têm que dar uma chance para o Senhor. Não dê uma chance para Jesus. Modificam a mensagem talvez para ficar um pouco mais agradável aos ouvidos, né? A sua vida vai melhorar. Não, você tem tudo e vai ter também Jesus, vai ser melhor para você, dê uma chance. Mas não é essa a mensagem. Para a gente entender um pouco sobre isso, vou trazer uma ilustração. Imagine um avião. E nesse avião, alguém diz assim: olha, coloque este paraquedas. Aqui mesmo, dentro do avião, coloque o paraquedas. A sua viagem vai se tornar melhor com esse paraquedas. Você vai ficar mais bonito, vai ser mais agradável, vai ser uma boa viagem. Coloque o paraquedas, vai ser melhor para você. Aí, digamos que acontece uma turbulência, a aeromoça está com um cafezinho na mão, o trem derruba, queima você. Aí você percebe que o paraquedas não te poupou de passar por aquele sofrimento. Aí você pensa: poxa, por que eu estou com esse paraquedas? Aí você percebe que os outras pessoas que estão no voo começam a observar e zombar de você. Está de paraquedas, que é isso? Que você está de paraquedas? Começa a zombar de você. Você percebe: olha, estão zombando de mim por causa disso, eu estou sofrendo por causa disso, eu vou tirar esse paraquedas, porque a mensagem estava errada. Agora, se você pega e diz para essa pessoa: amigo, coloque esse paraquedas, porque você vai ter que pular a 10 mil metros de altura, e só ele pode salvar a sua vida. Você não ia se importar se alguém ia zombar de você? Você não ia se importar se caísse café, você ia se segurar ainda mais no paraquedas, porque
a sua vida depende daquilo. Nós dependemos de Cristo. Sem Ele não há salvação. Sem Ele, nenhum de nós conseguiria entrar na cidade celestial. Todos nós transgredimos as leis de Deus, meus irmãos. Todos nós somos pecadores. E os nossos atos de justiça, para tentar justificar a nós mesmos, são como trapos imundos diante do Senhor. A nossa medida não são as outras pessoas, ou os criminosos, ou alguém que é de má fama. A nossa medida é o nosso Deus, é a sua perfeição e a sua lei. E quando cada um de nós passa pela lei de Deus, nós percebemos que todos nós ficamos em falta. Quem de nós nunca mentiu? Nunca deu um falso testemunho? Quem de nós nunca tomou o nome do Senhor em vão? Quem de nós nunca cobiçou o que é do outro? Quando observamos os mandamentos de Deus e examinamos as nossas vidas, nós percebemos, nós somos pecadores. Mas pastor, eu nunca matei alguém. Aí o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, que só de você odiar aquela pessoa com o seu coração, insultá-lo com os seus lábios, você está quebrando o mandamento no seu íntimo. Só de você olhar com desejo e cobiça para aquela que não é a sua esposa, que é a mulher de outro homem, você está quebrando aquele mandamento que diz: não adulterarás. Nós mereceríamos, queridos, um inferno. Nós mereceríamos a condenação eterna. Mas louvado seja Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que salva pecadores, se colocando no lugar deles, morrendo no madeiro, em expiação pelos pecados do seu povo, da sua igreja. A ira de Deus que deveria cair sobre nós, cai sobre o seu Filho. Ele é morto, sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou para a justificação do seu povo. Louvado seja Deus por maravilhosa graça. Para nós, queridos, é um privilégio participar dessa missão que foi dada pelo Senhor. Se foi o próprio Cristo que nos salvou, que deu essa missão, nós devemos obedecer. Eu pergunto, você ama Cristo? Você de fato ama o Senhor? Você ama Jesus Cristo? Ele disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. Quando nós obedecemos aos seus mandamentos, nós estamos demonstrando o nosso amor na prática. O amor não é só um conceito subjetivo, um sentimento simplesmente no coração. Ele também é demonstrado por meio de atitude, por meio de obediência. Como igreja, nós precisamos nos envolver na obra de nosso Senhor, e Cristo deu uma missão ao seu povo. É importante falarmos aqui também que Cristo dá essa missão a discípulos. Então, antes de fazer discípulo de Cristo, eu preciso me certificar de que eu sou um discípulo de Cristo. E eu pergunto a você que me ouve: você é um discípulo de Cristo? Você já é um cristão? Você já se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus Cristo para a salvação? É nele que você deposita de fato a sua fé. A sua esperança na vida e na morte está depositada naquele que morreu no madeiro e ressuscitou ao terceiro dia. Avalie a si mesmo. Se alguém me ouve e ainda não é um cristão, ainda não se rendeu a Cristo, arrependa-se do seu pecado hoje, confie em Jesus Cristo, grande perdão e salvação te esperam. A missão foi dada por Cristo. E qual é a missão? Nosso segundo ponto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Missão é fazer discípulos de todas as nações.
Cristo não é somente o rei dos judeus, Cristo é o rei dos reis, ele tem autoridade global. Na nova aliança, o povo de Deus não é mais definido como apenas uma nação particular. Os gentios são enxertados na oliveira, aquela parede que havia de separação entre judeus e gentios é derrubada. A nova aliança abarca todos os crentes em todos os lugares. A promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas pela descendência de Abraão é cumprida em Jesus Cristo. Gálatas 3, do 28 ao 29, diz assim: Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A nova aliança é com crentes de todas as nações. Cristo Jesus é aquele tão esperado. Queridos, desde Gênesis 3,15, há uma promessa sobre um Salvador que viria, sobre um descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. O primeiro Adão, ele pecou num jardim cercado de animais dóceis. Cristo Jesus é o segundo Adão. Ele é tentado num deserto por Satanás, mas ele vence, cercado de feras. O primeiro Adão pecou e trouxe desgraça, morte, pecado. O segundo Adão obedeceu a Deus perfeitamente. Cristo Jesus é o descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente. Cristo Jesus é o segundo Adão, é o último Adão, que obedeceu a Deus perfeitamente, salva o seu povo, a sua igreja. Assim como foi nos dias de Noé, vai ser na segunda vinda de Cristo, as pessoas vivendo conforme as suas vontades, fazendo as suas coisas, talvez zombando ali da mensagem de Noé, e aí veio o dilúvio. Assim também a gente fala a respeito de Jesus, pessoas zombam de nós, mas aqueles que confiam no Senhor vão ser aqueles que vão ser salvos da condenação. Cristo Jesus é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Cristo Jesus é quem cumpre perfeitamente a lei de Moisés. Cristo Jesus é um cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus é o sumo sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque. Ele que adentra num templo, no santo dos santos do templo verdadeiro, está à destra de Deus, intercede pelo seu povo. Cristo Jesus é o descendente de Davi, que se assentaria no trono para sempre. Cristo Jesus é aquele que inaugura a nova aliança com o seu povo e que nos salva. E por meio dele, todos aqueles que creem têm vida eterna, perdão e salvação. A missão conta com um imperativo. Qual é esse imperativo? Fazei discípulos. E ela envolve ir, batizar e ensinar. O texto diz: ide. O Senhor da igreja envia ministros da palavra por todas as nações, pregando o evangelho de Cristo. O texto de Marcos 16,15 diz assim: ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Como nós vamos fazer esses discípulos? Nós vamos pregar o evangelho. E como nós vimos, essa missão ela é global. Aquele que crê no evangelho, que se arrepender e crê no evangelho, ele será batizado. Esse ide também contrasta com ordens anteriores do Cristo. Por exemplo, tiveram outras situações que Jesus disse: olha, ainda não vão. Né? Quando nós lemos, por exemplo, Mateus 10, do 5 ao 6, diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas de
preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, antes ele tinha dito, ainda não tomeis esse rumo. Agora ele diz, ide. Chegou a hora, a missão foi dada. Agora já está na hora, esse que é o momento que a igreja está. Vão, façam discípulos. E não é suficiente apenas esperar que as pessoas venham à igreja. Os servos de Deus também devem enviar os seus missionários, né? Fazer discípulos envolve não apenas a mensagem, mas envolve também relacionamento, afeição e imitação. A questão não é só enviar a mensagem, mas também o mensageiro, né? E o que deve ser feito? Batizar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho, como nós já ouvimos aqui há pouco, são as boas novas de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, de que Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para a justificação do seu povo. Aquele que se arrepende e crê tem a vida eterna, tem o perdão dos pecados. Aqueles pecadores que se arrependerem e crerem em Jesus devem expressar sua fé por meio do batismo. O batismo, então, é uma ordenança de entrada, é o sinal de iniciação na comunidade que adora o Deus triuno, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por meio do batismo, o crente expressa a sua fé e demonstra que faz parte do povo de Deus, da igreja do Senhor, que morreu, que essa pessoa morreu para o pecado, para uma nova vida unida com Cristo. E Cristo também deixou uma outra ordenança, que vocês conhecem, que é a ceia do Senhor, para os seus discípulos lembrarem da morte, da remissão dos pecados e da comunhão com Ele pela fé. O batismo é uma ordenança de entrada, e a ceia é uma ordenança de permanência dos crentes em comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Um parêntese aqui. Quando nós falamos a respeito da disciplina, e falamos que aquela pessoa ia ser excluída, excomungada, é porque ela não pode participar da comunhão, né? Então, toda vez que a gente também participa da comunhão, para a nossa nutrição espiritual, para trazermos à memória o sacrifício de Cristo, para lembrarmos do Evangelho, nós também estamos afirmando que nós temos comunhão uns com os outros, que nós temos comunhão com Cristo, e participar dessa ordenança demonstra nossa permanência neste caminho. Então envolve batizar aqueles que creem e pregar o Evangelho, batizar os que creem, mas envolve também ensinar. O texto diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então os discípulos precisam ser instruídos em todo o conselho do Senhor. Aqueles que ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, foram batizados, agora precisam continuamente estar conhecendo, sendo instruídos na palavra de Deus. E essa missão implica necessariamente na plantação de igrejas em vários lugares, né? Então a missão envolve plantação de igreja. A missão é feita pela igreja, por discípulos de Cristo, e ela envolve também plantação da igreja em vários lugares, sob o cuidado de oficiais qualificados para ensinar o conselho do Senhor e para administrar as ordenanças deixadas por Cristo. Sendo assim, a missão da igreja envolve multiplicar discípulos e multiplicar igrejas em todas as nações. Essa é a nossa missão. Entendemos então que fazer discípulos não se limita a somente anunciar o Evangelho a não convertidos. Isso é uma parte da missão. Porque também envolve ensinar os mandamentos do Senhor, as instruções do Senhor, o conselho do Senhor aos que agora são convertidos. Entendemos então que fazer discípulo de Jesus consiste em intencionalmente ajudar outras pessoas a conhecê-lo
e a segui-lo. Quando você ajuda outras pessoas a serem seguidores de Cristo, você está envolvido no discipulado, em fazer discípulos de Cristo. É interessante no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, a igreja primitiva, os novos convertidos, é dito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então não é assim, a pessoa ouviu o evangelho, pregou, ouviu o evangelho e pronto, vai ficar sozinha lá na casa dela, não vai mais ouvir nada, já soube de quem é Jesus e pronto. Não, há um ensino contínuo a respeito do conselho do Senhor. Isso implica, como nós falamos aqui, a plantação de igrejas locais. Tem um livro chamado A Treliça e a Videira, que é muito bom também, sobre discipulado, que ele traz várias aplicações práticas sobre esse assunto, de como nós podemos estar envolvidos em fazer discípulos na prática. E quando eu for ler isso aqui, você pode pensar na sua realidade, como eu, na minha realidade, no meu contexto, posso fazer isso na prática. Pense em você mesmo nesse momento. Olha o que ele diz aqui. Fazer discípulos é uma expressão realmente útil para resumir esta chamada radical, porque abrange tanto alcançar os não cristãos, quanto encorajar os irmãos na fé a crescerem em Cristo. Como Mateus 28 diz, fazer discípulos é batizar as pessoas em Cristo e ensiná-las a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. Fazer discípulos, portanto, se refere a uma enorme gama de relacionamentos, conversas e atividades, tudo, desde pregar um sermão, a ensinar numa classe de escola dominical, desde conversar com um vizinho não cristão na cerca do quintal, a escrever um bilhete de encorajamento para um amigo cristão, desde convidar um membro da família para ouvir o evangelho na igreja, a reunir-se com o irmão em Cristo para estudarem a Bíblia juntos, desde ler a Bíblia para os seus filhos e fazer um comentário cristão no cafezinho do escritório. Então tem várias maneiras como na prática você pode estar envolvido com o discipulado. Ele citou alguns exemplos aqui. Sejamos então, como igreja, cooperadores no evangelho. Apresentemos com entusiasmo o evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas. Você já foi assistir um filme muito legal, que você gostou tanto, que você queria que outras pessoas também assistissem aquele filme? Gil, você tem que ver, aquele filme é bom demais. Já falou com entusiasmo para alguém? Será que a gente tem esse entusiasmo para falar do nosso Senhor para as pessoas? Para falar do Evangelho para as pessoas, o caminho de salvação? Nós temos entusiasmo para falar de Deus, para falar de Cristo, para pregar as boas novas. Outra coisa, meus irmãos, o resultado da nossa pregação está com Deus. A nossa responsabilidade não é converter o coração das pessoas. Essa é uma prerrogativa divina. Como arautos, nós devemos tocar a trombeta. O arauto, ele vai ver o inimigo chegando, toca a trombeta, o exército tem que se preparar. Mas se o arauto ele vê o exército, não toca a trombeta, ele está falhando na sua missão. Agora, se ele toca a trombeta, o povo não se esperta, ele fez a parte dele. A gente precisa anunciar a Cristo. O semeador, ele semeia, ele rega, mas ele vai dormir, e quem dá o crescimento é Deus. Como o apóstolo Paulo plantou, outro, Oi? Isso, outro regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Paulo é Apolo, Então, é o Senhor que dá esse crescimento, mas a gente precisa semear. A nossa tarefa é semear, é lançar as sementes, nas oportunidades que nós tivermos, falar de Cristo.
né? Quem sabe fazer um convite para um amigo via igreja, ou fazer um estudo bíblico com alguém, enviar uma mensagem, um vídeo, conversar a respeito da palavra de Deus, dar um livro de presente. Pense como você pode estar envolvido nisso. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Além disso, nós também devemos investir no crescimento e amadurecimento dos nossos irmãos na fé. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho investido no crescimento, intencionalmente, no crescimento de algum outro irmão, de alguma outra irmã, uma irmã mais velha ajudando, por exemplo, uma irmã mais nova a amadurecer na fé. Você ajudar algum outro irmão que está chegando. Irmãos, que os membros mais novos, por exemplo, dessa igreja, ou as pessoas que estão chegando, possam ver que vocês amam o Senhor. Vocês que são os membros mais antigos podem dar o tom, mostrar, por exemplo, que vocês são comprometidos com o Senhor, com a sua igreja, com a sua palavra, ensiná-los como é que eles devem proceder. Jeffrey Johnson falou o seguinte: proclamar o evangelho ao mundo é uma parte vital do cumprimento da grande comissão, mas o mesmo acontece com a pregação no púlpito todos os domingos para os crentes. Então envolve tanto a nossa evangelização para os de fora, mas também o nosso ensino para os de dentro, certo? E outra coisa que vale a pena todos nós considerarmos: a missão começa dentro da nossa casa. Começa com aqueles que estão mais perto de nós. Nós devemos nos preocupar, sim, com aqueles não alcançados lá nos povos mais difíceis, as tribos mais embrenhadas, sim, mas nós não podemos negligenciar os nossos próprios filhos, né? Então tem ali às vezes um parente, um filho, uma pessoa a quem você pode e deve evangelizar. Você lembra, por exemplo, o exemplo de Timóteo, né, que Paulo ele cita a avó e a mãe de Timóteo, Lóide e Eunice, que desde pequenininho ensinaram ele nas Sagradas Letras, que poderiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo. O exemplo dessas mulheres também deve nos ensinar, desde pequenininho, orar pelos nossos filhos, ensiná-los, fazer-lhe um catecismo infantil, ler as Escrituras, memorizar versículos, falar de Cristo, valorizar a igreja, valorizar o culto doméstico, momentos de oração no lar, investir na vida de vizinhos, de amigos, de pessoas que estão próximas de nós. Você tem participado disso? Às vezes nós estamos falhando, e a gente pode hoje, quem sabe, pedir perdão ao Senhor, e pedir para o Senhor um renovo, um despertar, para que nós venhamos também a amar essas pessoas e amar o Senhor que nos deu essa missão, e quem sabe voltar a fazer aquilo que nós deixamos para trás. Algum de nós talvez pode pensar e olhar para trás e pensar: poxa, eu já fui mais zeloso nisso, eu já fui mais envolvido, eu já fui mais engajado nessa comissão. Será que o primeiro amor ficou para trás? Hoje é dia de lembrar e pedir perdão ao Senhor e voltar às primeiras obras, né? E nosso terceiro e último ponto é: onde nós encontramos forças para essa missão? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nessa parte há um grande conforto, não é? Os discípulos de Cristo, eles poderiam ter ficado frustrados, pensar em uma missão difícil demais. Imagina, alguns poucos homens ouvindo: olha, vocês vão pelo mundo, vão pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Como assim? Olhando para a gente não consegue, a gente é fraco, nossa força é muito pouca, não temos condições. Como nós vamos fazer isso? Mas o Senhor nos assegura que nós não estamos sozinhos, né? Nós somos fortalecidos pelo Senhor, seu Espírito, sua presença, o seu conforto nessa missão.
Ele está conosco. É quando você vai ler o livro de Atos, você vê, por exemplo, os discípulos engajados na missão. Você lembra, por exemplo, de Estevão? Quando ele estava ali, à beira da morte, por pregar fielmente o Evangelho, o Senhor estava com ele, mesmo nos momentos mais difíceis. O Senhor o recebeu na glória. Aquele que governa sobre todas as coisas, que tem autoridade sobre os céus e a terra, Ele está conosco até o fim. Nós somos fortalecidos pelo Senhor, seu Espírito, sua presença e o seu conforto nessa missão. Ele está conosco. Quando eu penso a respeito disso, de que o Senhor é Deus conosco, e avaliando a nossa missão, de fato, não é fácil, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele chamou os seus discípulos a seguirem por um caminho estreito. Um caminho estreito envolve dificuldades. O Senhor Jesus Cristo nos chamou a renunciar. Ele disse, olha, aquele que não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, ou a si mesmo, aquele que não toma a sua própria cruz e me segue dia após dia, não pode ser meu discípulo. As Escrituras dizem que aquele que quiser viver a vida cristã de forma piedosa vai ser perseguido. O Senhor Jesus diz assim, que bem-aventurado, feliz, é aquele que, por ser um seu discípulo, for difamado, por sofrer, por ser perseguido, for seu discípulo, deve se alegrar, porque há um grande galardão para essa pessoa. Então, quando a gente pensa na vida cristã, ela envolve dificuldade, envolve lutas, envolve dores. Pode ser que você esteja passando nesse momento por uma situação difícil também. Eu não sei a realidade de cada um, mas cada um de nós tem as suas dores. Saiba que o Senhor conhece, e Ele está conosco nos momentos mais escuros, nas tempestades mais ferozes, diante dos dias mais difíceis, que você está com vontade de desistir de tudo, que você não vê mais nem uma luz ali no fim do túnel, você pode saber que Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você lembra do Salmo 23? Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nos momentos de dificuldade, de luta, tribulação na missão, não esqueça, Ele está conosco. Ele sabe o que nós passamos, Ele quem nos fortalece, Ele nos conduz nessa missão como igreja militante, até o dia que estaremos unidos como igreja triunfante. As dores e aflições que passarmos aqui, ao longo dessa missão, não tem como se comparar com a glória que há de ser manifesta naquele grande dia, quando Ele enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Irmãos, preguem fielmente o Evangelho de Cristo, orem, confiem na atuação do Senhor quanto aos resultados da evangelização. Irmãos, se engajem nessa igreja, vamos atrás dos eleitos de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, ele deu esse exemplo, afirmar,
Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Nós precisamos nos preocupar com a evangelização do mundo. Ecoemos as palavras de Paulo em Atos 20, 24. Ele disse: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele não considera nem a sua própria vida preciosa diante da missão que ele tinha. Que cada um de nós esteja engajado nessa grande comissão e que esta igreja avance para a glória de Deus. Queridos, meditem em tudo que nós ouvimos ao longo desses dias de conferência e busquem colocar em prática os preciosos preceitos do Senhor. Eu concluo essa pregação, essa conferência, a minha participação nela, com as palavras de Joe Bick. Preste atenção. A missão nunca deve ser separada da igreja, ou a igreja da missão. Missões que evangelizam indivíduos, mas não buscam plantar igrejas ou reunir convertidos em igrejas existentes, não estão cumprindo a grande comissão. Igrejas que não buscam se envolver em missões não são obedientes ao Senhor e frequentemente morrerão. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te louvo, Senhor, por esses dias de conferência, por esses dias que temos meditado sobre a Tua igreja, sobre a natureza, as marcas, sobre a missão da igreja, os seus oficiais, a disciplina, a membresia e muito mais. Que todo esse ensino não sirva simplesmente para aumentar o nosso conhecimento teórico, mas que venha impactar nossas vidas e esta igreja na prática. Abençoe a liderança dessa igreja, abençoe seus membros e desperta o teu povo para fielmente te obedecer e glorificar o teu nome à luz de todas as instruções que recebemos da parte do Senhor por meio da tua palavra. Eu oro e te agradeço pela hospitalidade, a bondade, a generosidade dos meus irmãos. Peço que o Senhor os abençoe grandemente e que possamos caminhar juntos para a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Grupo de louvor, irmãos, vamos colocar de pé, cantar mais um hino. Louvar ao nosso Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor.
chorar, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Oremos. Pai, louvado seja o Senhor. Nosso coração é todo de gratidão nesse momento. É uma oração que nós fazemos a Ti nesse momento, é agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Obrigado por esses dias de congresso. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelos ensinos. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem nos capacitado, ó Deus. Continua, ó Deus, fazendo o Teu querer nesta igreja local. Continua abençoando a vida do pastor Fernando Angelim, a sua igreja lá em Belém do Pará, seu ministério. Continua, Pai, usando, abençoando, capacitando cada vez mais para a glória do Teu nome. Que a Tua igreja, ó Deus, neste local continue, ó Deus, fervorosa, ó Deus, diante do Senhor. Que, como foi dito na mensagem, que nós possamos proclamar, ó Deus, o Teu Evangelho. Que essa igreja seja marcada por um amor profundo ao Senhor, evidenciado pelas Suas boas obras, pela pregação do Evangelho, pelo amor uns aos outros, pela vida cristã, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, nós rogamos em nome de Jesus. Levante sua mão direita, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, assim nós finalizamos o nosso culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, só mais um minuto de finalização. Quero agradecer ao Senhor pela sua bênção nessa igreja, continuar nos direcionando por esses momentos tão importantes. Esses congressos são momentos extremamente importantes para a igreja. Quero agradecer ao pastor Fernando Angelim mais uma vez pela disponibilidade e por ter nesses dias, nos abençoado com a palavra, com a tranquilidade, com a clareza, objetividade nas preleções. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Família também, um grande abraço. A igreja lá em Belém, um grande abraço. Um amigo nosso desde a fundação da igreja, inclusive ele que nos deu um apoio muito grande na minha ordenação pastoral, deu um apoio à igreja. Então, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. E sempre está nos ajudando, nos apoiando naquilo que é possível. Amém? Quero agradecer a igreja inteira. Foram alguns dias de muito trabalho, toda a igreja envolvida, todos participando. Isso nos deixa muito felizes como igreja, porque sabemos que é isso que o Senhor nos chama realmente, a servir, a amar os irmãos, a auxiliar uns aos outros. Então foram momentos muito importantes. Foi um congresso, mais um nesse ano, um congresso muito bom. Nosso congresso no período de carnaval de fevereiro foi muito bom. Este congresso, eu acredito que nós estamos finalizando também com a avaliação muito boa, muito edificante, muito abençoador. Falou, eu acredito que com a igreja, foi útil para a igreja. Estávamos precisando de algo desse tipo, dessa natureza, com essa mensagem, e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. Cada um dos irmãos, quero agradecer as ofertas, nós pedimos aos irmãos para nos ajudar nos custos com passagem, com
algumas coisas que a igreja teve que comprar, os lanches e várias coisas, e muitos irmãos contribuíram, ajudaram, que Deus continue abençoando a sua vida também. Nós agradecemos de todo o coração. Os irmãos também que prepararam os lanches, os irmãos que organizaram as camisetas, enfim, o irmão Vladimir aqui na parte técnica, todos os irmãos contribuíram com certeza. Se eu for falar aqui de um por um, a gente vai até esquecer, mas todos contribuíram. Parece ser um evento simples, mas envolve muito serviço. Tem alguns detalhes que a gente tem que tomar cuidado, mas graças a Deus foi um evento muito bom, toda a igreja participando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Depois, ao final, as irmãs Rose, elas têm uma lembrancinha que vai ainda mais adoçar nossa noite. E depois elas vão entregar a lembrancinha para os irmãos na porta, na saída. É isso? Pode ser? Então, daqui a pouquinho, quando os irmãos forem saindo, elas vão entregar essa lembrancinha lembrancinha do congresso, finalizando o congresso. Tá certo? Quero agradecer ainda mais aos irmãos que ajudaram nos livros, adquirindo os livros do pastor. Temos ainda alguns livros lá, valor de só 4 livros, para essa igreja, que, se possível, quem quiser presentear alguém, 4 livros excelentes. O pastor é escritor, um exímio escritor, inclusive, e tem 4 livros ali muito bons, recomendo todos eles, ao valor de R$ 35,00 apenas. Então, se os irmãos quiserem, puderem adquirir, será muito bom. E o livro, o tema do congresso também, o livro chamado A Igreja, R$ 45,00, os irmãos também, se quiserem, pode adquirir. Certo? Quero agradecer os visitantes. Tivemos alguns visitantes no decorrer do congresso, sexta, sábado, domingo. Hoje temos alguns visitantes. Sejam bem-vindos, que a palavra de Deus tenha falado aos seus corações. Estamos de portas abertas, para qualquer ajuda, se pudermos ajudar em algo, a igreja está aqui para cumprir o seu chamado, pregar o evangelho, aconselhar e abençoar vidas. Amém? É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe. Vamos na graça e na paz do Senhor. Ano que vem teremos mais 2 congressos, depois a gente fala mais detalhes. Ano que vem tem mais. Que Deus nos abençoe. Já vou antecipar, possivelmente, pastor Judy Clay, pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, pastor que também é o diretor executivo da Pronobis Editora, antecipando, se tudo ocorrer certinho, se tudo der certo, o pastor Judy Clay estará conosco ano que vem. Então vamos orar já por isso também. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus nos abençoe e até a próxima.